Existe um gráfico que pouca gente está olhando para ele agora. E quando a gente para prestar atenção nele, ele tá dizendo pra gente que o Bitcoin ainda não terminou de cair. Esse gráfico é a dominância do dólar, ou a dominância do USDT. E esse é um gráfico que está muito próximo de um rompimento importante que, historicamente, quando isso acontece, o mercado em geral tende a sofrer, no mercado de criptomoedas. Então, bom, nesse vídeo eu vou te mostrar por que eu acredito que o Bitcoin ainda pode buscar as regiões de 70 mil dólares e, quem sabe, até ir mais abaixo. Bitcoin hoje em 75.720 dólares. Nesse vídeo, a gente vai abordar um pouco mais das atualizações do que a gente falou nos últimos vídeos passados. Caso você não tenha visto, foi o porquê eu estou esperando uma correção no Bitcoin e o pullback que pode ser uma armadilha para o Bitcoin. É o seguinte, no vídeo anterior, eu tava apostando que o Bitcoin ia fazer um pullback ali na casa dos 78 mil dólares e iria retrair, dar continuidade à sua tendência de baixa. Por quê? Porque a gente já tinha quebrado uma tendência no 4 horas. No diário, a gente... Bom, não sei, provavelmente você já sabe, né? O mercado anda em tendências, mas a gente tem... Dentro de uma tendência, a gente também tem tendências secundárias. Como assim? Eu vou dar um resumo bem simples. Quando você pega aqui o gráfico semanal, eu vou até deixar no diário para ficar mais fácil, mas quando você pega toda essa estrutura daqui, toda essa estrutura aqui em vermelha, você tem claramente uma tendência de baixa. Por que você tem uma tendência de baixa? Porque você vem fazendo fundos e topos e fundos descendentes. Então, topos e fundos descendentes, topos e fundos descendentes. Você inverte uma tendência quando você quebra o último topo. Então, nesse cenário aqui, a gente só quebraria a nossa tendência quando a gente rompesse o último topo que deu origem a esse fundo aqui. Que foi o quê? Os 98 mil dólares. Mas dentro dessa tendência, a gente também tem uma tendência de alta. Aonde a gente tem essa tendência de alta? Aqui, ó. Isso daqui é uma tendência de alta. Por quê? Porque a gente vem fazendo fundos e topos ascendentes. Então, na tendência primária, que é uma tendência de baixa, a gente tem uma tendência secundária aqui, que é uma tendência de alta. Ok, isso no gráfico diário, pegando desde o fundo que a gente fez ali de 6 de fevereiro. Até aqui tudo bem, no diário a gente ainda tá em uma tendência de alta. A gente perde a nossa tendência de alta a partir do momento que a gente perde o último fundo que deu origem ao topo. Nesse caso, é os 75 mil dólares. Coincidentemente, onde a gente tá. Se a gente desse um pouco mais ainda o gráfico, no gráfico de 4 horas, a gente tá em uma tendência de baixa. Por que uma tendência de baixa e não uma tendência de alta se, ó, aqui é fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente? É o seguinte, a partir do momento que a gente fez um topo, esse foi o topo que a gente fez, o maior de todos. Vou tirar esse aqui da tela. Esse foi o maior de todos, né? Todos os em seguida foram decrescentes. Então, o último fundo que deu origem a esse topo é o fundo que a gente não pode perder. Qual foi o fundo que deu origem a esse topo? Exatamente este daqui. Tem gente que é um pouco mais arrojada, que gosta mais do risco e pode considerar esse fundo daqui, tá? Se você quer ter um grau um pouco mais de certeza, é melhor você pegar mais toques. E aqui tem mais confluência para ser um fundo do que aqui, porque aqui só foi um único toque, né? Uma única parada aqui nesse vermelhinho. Aqui, além de ser região de topo, que normalmente tem order block e também costuma ter mais liquidez, era mais seguro você considerar esse fundo daqui. Então você não podia perder esse fundo. E foi o que aconteceu. Dias seguintes, né? Alguns dias se passaram, a gente quebra esse fundo, né? E agora testa ele como resistência nesse toque daqui. Exatamente o toque que eu acreditava que iria acontecer no vídeo passado. Como eu desenhei, eu até desenhei. Isso aqui não é desenho do Miro aqui não, tá, pessoal? Eu desenhei no vídeo, tá? Se você quiser, você pode ir até lá conferir. Mas eu desenhei aqui no que eu acreditava que poderia acontecer. A gente pararia um momento e voltaria ali nos 78 mil dólares. E aí sim, rejeitaria. O que a gente fez? A gente parou aqui, foi nos 78 mil dólares e agora tá rejeitando. Mais uma vez, dando somente continuidade de baixo. Esse gráfico ainda não fechou, tá? O gráfico diário ainda não fechou. Mas a gente já fechou um gráfico de 4 horas abaixo do último fundo que a gente fez aqui de segunda-feira. O que isso significa? Significa que a maior probabilidade, né, a gente dá continuidade para fazer um fundo descendente a esse daqui. A não ser que a gente consiga recuperar até as 9 horas, né, horário do Brasil, horário de Brasília aqui, fechar acima, e aí sim a gente conseguiria caracterizar uma armadilha, que nesse cenário seria até interessante um reteste desse topo daqui. Porque se você tem, que também é chamada de bear trap, né, se você tem uma armadilha, você tira todo esse pessoal aqui da jogada, a maior probabilidade é você voltar aqui em cima. Hoje a gente tem essas duas possibilidades. Se o gráfico fechar abaixo aqui dos 76 mil dólares às 9 horas,
do dia 22, a maior probabilidade é a gente dar continuidade à tendência. Se ele conseguir se manter acima e voltar e fechar, que é acima dos 76 mil dólares, abre margem sim para a gente vir voltar aqui a buscar a região dos 78.800 até os 78.300 dólares mais uma vez. Eu até cheguei a comentar com vocês de trades que eu estava fazendo, né? Eu tinha aberto um long, na verdade, o primeiro vídeo que eu trouxe aqui nesse canal, eu falei que eu tava em short no Bitcoin desde os 80 mil dólares e fechei 90% desse short aqui, nessa primeira resistência, nesse primeiro suporte que a gente teve aqui para garantir os lucros, né? E em contrapartida, eu também abri um long para tentar pegar esse pivôzinho, esse pullback, mas já imaginando que seria um pullback somente para dar continuidade à queda. Foi o que eu falei aqui, né? Abri um long com o objetivo bem curto de pegar esse repique. Ainda acredito em mais quedas, né? Apesar de ainda acreditar em mais quedas. Acabei realizando 100% dessa operação em long ali nos 77.900, nos 78 mil dólares, exatamente ali na região aqui, ó, do topo, a região dos 78 mil dólares, e inverti a mão de novo. Infelizmente, somente 30% da minha operação de volta no short foi realizada, né? Então, eu tô agora somente 30% em short. Esse 100% aqui do long já virou lucro, e agora eu já tô no 0 a 0, né? Porque eu tô com o preço de entrada ali nos 78.189 e o preço hoje tá em 75. Tá até mais de 7% hoje, né? Mas eu atualizei aqui pro pessoal às 4 horas da tarde, que já tava com 7% de lucro. Obviamente, considerando a alavancagem, então caiu uns 2% aí. O que eu acredito? Já realizei essa operação? Não realizei, mas voltei ela pro zero. Então, se caso ela volte aqui, só pra né? Se ele volte, ele me fecha no 0 a 0. Tá tudo bem? Tranquilo, não perco nada. Pelo contrário, né? Ganhei com esse long, ganhei com short, ganhei com long e ganhei com short aqui de novo. Mas ok, e a partir daqui, o que você acredita que pode acontecer com o mercado? Por que você acredita que a gente pode voltar nos 70 mil dólares? É o seguinte, a gente vai chegar até lá, mas vamos passar o roteiro que eu separei aqui de gráfico a gráfico. Quando a gente vem para o gráfico do S&P 500, que eu também dei uma passadinha rapidamente no vídeo anterior, eu acreditava que a gente poderia desenvolver algum padrão de acumulação, algum padrão de topo, para a gente cair tudo junto, para os mercados caírem tudo junto, o mercado da Bolsa de Valores, o S&P 500, né, o SPI, e o mercado de criptomoedas. Eu acreditava em um possível topo duplo. Quando a gente vem hoje aqui no mercado americano, no SPI, a gente está literalmente fazendo um topo duplo aqui. Hoje é sexta-feira, o gráfico fechou, né? A semana fechou, só vai abrir novamente segunda-feira, mas a gente fechou aqui com um topo descendente ou também um topo duplo, pode se considerar um topo duplo. Na minha visão, cara, blow off top, né? Ainda mais em um mercado tão eufórico como tá o da Bolsa de Valores, a gente nunca consegue acertar o topo de cara, né? Mas a gente consegue, alguns indicadores mostram pra gente que a gente já tá sem força desde toda essa alta que a gente teve, né? Desde a alta de 30 de março, o S&P 500 foi um mercado que subiu 18%. A gente precisa de alguma retração, nem que seja uma retração de Fibonacci. Quem sabe a gente volta ali, mais uma vez, na região que eu também acredito aonde o S&P 500 pode voltar. Aqui é a região dos 0,38. Isso é uma queda de 6% no mercado americano. Se o mercado americano cai 6%, somente se o Bitcoin caísse 6% de volta, ele voltaria nos 70 mil dólares. Mas a gente sabe muito bem que não é isso que acontece. Se o mercado americano cai 6%, você vai ver o Bitcoin caindo 10%, quem sabe até 15%, ou quem sabe até o triplo. A gente sabe muito bem que isso acontece, por quê? Porque o mercado americano tem 30, na verdade eu nem lembro o número exato hoje, mas tem mais de 30 trilhões de dólares, o S&P 500, enquanto o Bitcoin tem 1,5, 1,2 bilhões de market cap. A gente consegue até ver aqui agora quanto que ele tem de market cap. Não vou conseguir ver agora, mas se você quiser acessar o CoinMarketCap aí, depois você consegue dar uma olhadinha, mas ele tem entre 1,2 e 1,5 trilhões de market cap, ou seja, o mercado americano tem quase 20 vezes mais do que o mercado cripto, se não tem mais, né? Enfim, eu espero uma correção no mercado do S&P 500, e se o mercado S&P 500 vai corrigir, é muito provavelmente que ele leve todos os ativos da renda variável, mesmo até os que não são ações, né? ETF, fundos imobiliários, a maior parte da renda variável, né? Melhor dizendo, é muito provável que eles também caiam, né? Também correlacionem ao S&P 500.
Ok, dando uma atualizada então do que eu acredito ainda, é o mesmo cenário aqui, tá? O que eu acredito tá só se desenvolvendo, aqui o S&P 500, mas eu continuo acreditando no mesmo cenário onde a gente muito provavelmente tende a vir buscar aqui a região dos 700 a 715 no S&P 500. Agora vamos ao que realmente interessa nesse vídeo. O porquê de que eu acredito que o Bitcoin ainda não terminou de cair e de que ainda não fez um fundo, tá? Por causa desse carinha aqui, a dominância do dólar. Como eu também já cheguei a falar em vídeos anteriores, mas caso você esteja me conhecendo somente por esse vídeo, olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Caso você não saiba, a dominância do dólar, ela é inversamente proporcional ao Bitcoin. Pelo menos na maior parte das vezes, ela tende a ser inversamente proporcional ao Bitcoin. Eu vou colocar dois gráficos aqui na tela só para você dar só para eu te mostrar na prática como que isso funciona. Aqui na esquerda a gente tem a dominância do dólar e aqui na direita a gente tem o Bitcoin, o gráfico do Bitcoin em si. E você perceba, sempre que a dominância do dólar estiver subindo, você consegue ver aqui na outra tela também o cursor se movimentando. Você vai ver o Bitcoin caindo. Então aqui, na dominância do dólar, quando a gente estava em 15 de janeiro em 7%, em 15 de janeiro no Bitcoin, a gente estava aqui, ó, literalmente no topo dos 96 mil dólares. A gente teve toda essa pernada de alta aqui na dominância do dólar, que levou a gente ali no dia 6 de fevereiro, e no Bitcoin a gente teve o completo inverso. A gente teve toda essa queda aqui, que levou a gente no dia 6 de fevereiro também, 37% de queda. Então, uma alta de 60% na dominância do Bitcoin, perdão, na dominância do dólar, causou quase 40% de queda no preço do Bitcoin. E o que que a gente tem hoje? Vamos lá. Toda essa alta derivou desse padrão de acumulação que a gente tá... Eu posso até tirar o gráfico aqui agora do Bitcoin. Acabei esbarrando no microfone sem querer. Pronto, tirando o gráfico do Bitcoin. Voltando aqui exclusivamente para a dominância do dólar. Toda essa alta que a gente teve aqui, toda essa pernada, foi exclusivamente porque a gente estava tendo um padrãozinho de acumulação aqui em bandeira, né? Também chamado de bandeira de alta. Bandeira de alta, ou se você tá mais estudado em Wyckoff, isso também pode ser uma causa, né? A gente tem a causa, que é uma acumulação, e o efeito, que é o rompimento. Então, causa e efeito. Quando a gente vem desde 6 de fevereiro, a gente tem esse gráfico da dominância do dólar caindo, deixando liquidez para cima. Perceba que a gente deixa liquidez acima do de topo e não volta a retestar esse topo. A gente sabe, mais uma vez, que o mercado, ele se movimenta com base em liquidez, né? O mercado adora liquidez. Se tem liquidez, é para onde o mercado vai ir. Todos os topos que a gente deixou aqui na dominância do dólar não foram retestados. Então perceba, todos esses topinhos aqui que eu estou desenhando não foram retestados. Esse daqui tá indo ser retestado agora. O que eu acredito que pode acontecer aqui? E só continuando aqui, só dando um adendo, da mesma forma que aqui na dominância do dólar a gente foi deixando liquidez para cima, no Bitcoin é o contrário, né? A gente foi deixando liquidez para baixo. Perceba aqui que existem fundos que a gente não voltou a retestar. Esse fundo é um, esse fundo é outro, esse fundo daqui é outro. Que eu desenho errado, esse fundo aqui da região dos 73 mil dólares e o fundo atual que a gente está retestando, mas que não havia sido retestado aqui, ó, desde o dia 30 de abril, que a gente está vindo a ser retestado agora. Como eu disse, inversamente proporcional. Esse padrão que a gente vem fazendo aqui na dominância do dólar é um padrão, tende a ser um padrão de acumulação. Também parece muito com uma bandeira de alta, tá? Sendo bem sincero aqui para vocês, me parece muito uma bandeira de alta. Não seria o mais adequado eu considerar uma bandeira de alta. Uma bandeira de alta, ela tende a ser um pouquinho mais curta, né? A gente tem o lastro da bandeira aqui e ela tende a ser um pouquinho mais curta. Esse daqui, ele já virou quase um canal, né? Um canalzinho de alta. E detalhe, a gente parou de retestar os fundos. A gente para de retestar os fundos, ó, cada vez mais. Da mesma forma, a gente também vai deixando liquidez para baixo, mas cada vez mais a gente tem mais força e não consegue voltar a esse... perdão, esqueci o nome agora. Essa linha de tendência de alta. E o que vem acontecendo no dia de hoje é o quê? É um possível rompimento. Se eu até deixar os limites aqui, ó, de todos, pegando todos os pavios, para não matar o português aqui, ó, pegando todos os pavios, a gente tem uma tentativa de rompimento. Mais uma vez, eu cheguei a comentar para vocês no vídeo anterior do que eu esperaria. No vídeo anterior a gente já estava tentando esse rompimento. Se eu só diminuir um pouquinho aqui, a gente já estava tentando esse rompimento. E eu acreditava no quê? Num pullback que coincidiria com o pullback do Bitcoin que a gente teve.
exatamente também o que aconteceu aqui. A gente teve um pullback aqui na dominância do dólar, mas perceba que esse pullback ele já é completamente engolfado no candle de hoje. Somente nesse dia a gente está engolfando 1, 2, 3, quase todos esses candles daqui a gente está engolfando em um único dia. A gente traça uma Fibonacci do fundo ao topo aqui, ó, a gente vê que a gente chegou em 0,38 de Fibonacci. Isso significa que é uma correção extremamente comprada. Significa que é um mercado que está muito... É um ativo que está muito forte. A correção desse ativo... o ativo está tão forte que ele não consegue corrigir, né? Então ele chegou em 0,38. Ativos normalmente tendem a chegar aqui em 0,5, 0,6. A dominância do Bitcoin... A dominância do dólar, perdão, ela chegou em 0,38 e já rejeitou. Se a gente rompe esse canal aqui, tá, pessoal? Consequentemente, a gente vai romper esse último topo aqui. Muito provavelmente vai ser o gatilho para a gente ir buscar toda essa liquidez aqui do último topo, tá? Toda essa liquidez daqui, daqui, daqui. E muito provavelmente o Bitcoin vai sim retestar os 70 mil dólares. E digo mais, se a gente continuar subindo e buscar essa região de resistência aqui na dominância do dólar, é muito provável que o Bitcoin venha retestar o fundo ele fez aqui em 6 de fevereiro, muito provavelmente aqui no 65, ou quem sabe até voltar nos 62 mil dólares. Aí quando ele voltar, aí a gente vai ter que ver se a dominância do dólar e até mesmo o preço do Bitcoin vai estar desenvolvendo um padrão de distribuição, tá? Porque é inegável que também ele deu uma subidinha legal nesses últimos meses, nessas últimas semanas. A gente vai ter que analisar se ele vai fazer algum padrão de distribuição, talvez uma bear trap aqui para rejeitar, ou se ele vai só dar continuidade à alta. Eu também já cheguei a falar para vocês em vídeos anteriores o que eu espero na dominância do dólar, e é exatamente isso daqui, tá? Obviamente não acho que vai ser exatamente igual, mas o que eu acredito? Que a gente vai sim perder. Falando do Bitcoin, né? A gente vai perder esse suporte que a gente fez e muito provavelmente a gente vai buscar uma liquidez mais acima ainda. Aqui entre os 9 ao 11% na dominância do Bitcoin. O que, na minha opinião, vai levar o preço do Bitcoin aqui abaixo entre esse pavio aqui dos 60 mil dólares até os 50 mil dólares. Por quê? Porque é um número psicológico que você tirou da sua cabeça e você acredita que vai segurar? Não por causa disso. Pode ter uma pitadinha disso? Pode ter, mas não exclusivamente por causa disso. Simplesmente por causa que foi a região que a gente mais ficou durante o bull market passado e é uma região de extrema liquidez. Toda essa região aqui em verde, eu vou pôr para vocês, aqui verde é uma região de liquidez. A gente ficou, para você ter noção, durante esse período, 230 dias. Foram mais de 6 meses que a gente ficou somente nesse período aqui, construindo liquidez para cima, liquidez para baixo, liquidez para cima, liquidez para baixo. Então é natural de que quando a gente volte aqui, a gente não rompa isso aqui direto e vá lá para baixo. Não, porque é um suporte que ficou durante muito período, né? 6 meses construindo esse suporte, não vai ser em um dia, uma semana que a gente vai perder ele. E quando a gente transpassa para o que aconteceu na primeira queda que a gente teve, a gente chegou a buscar até os 60 mil dólares. Então a gente tem toda essa região daqui ainda não buscada. Que região é essa? 48 mil dólares a 60 mil dólares. A região que eu acredito que vai ser a região formadora de fundo desse mercado. A gente vai perder os 60 mil dólares, vai desenvolver algum padrão de acumulação aqui debaixo dessa região. Não necessariamente a gente precisa buscar toda a região até aqui nos 48 mil dólares, tá? Se você não tem Bitcoin comprado e você, sei lá, quer dar o all-in da sua vida, mas você quer comprar no melhor preço possível, acreditando que vem aqui nos 48 mil dólares, na minha visão isso é loucura. Por quê? Porque você não precisa acertar o olho da mosca. Na minha visão, a partir do momento que o Bitcoin voltar abaixo dos 70 mil dólares, existe sim a possibilidade de você começar o seu DCA. Você faz uma compra aqui, se ele voltar nos 60 mil dólares, maravilha, você faz mais compra. Se perder, aí maravilha, vai para 55, você compra de novo, 50 você compra de novo. E para mim, se o Bitcoin chegar nos 48 mil dólares, é região de all-in. Na minha visão, é isso que eu vou fazer, pelo menos a minha análise no dia de hoje. Se daqui a um mês, daqui a 3 meses, alguma coisa acontecer que impactou muito o mercado, obviamente eu vou dar uns passos para trás, vou ver o que eu analisei, se eu ainda estou de acordo com isso, e obviamente vou trazer uma análise do que eu acredito ou do que eu não acredito que possa acontecer para os próximos meses, para as próximas semanas no Bitcoin, ok? Então, bom, só um resumo.
Eu ainda acredito que o Bitcoin vai sim perder os 70 mil dólares. Deixa eu tirar esse caminho daqui, ok? Ainda assim acredito que o Bitcoin vai perder os 70 mil dólares, até porque, né, a gente tá falando que os 70 mil dólares estão logo aí. A gente já tá em 75 mil dólares, 70 mil dólares a gente tá falando de um 7% de queda, que, mais uma vez, é muito provavelmente a próxima região que se vai segurar o Bitcoin, muito provavelmente vai ser por aqui. Pra gente... Também não acredito que a gente vai segurar aqui e depois iniciar um bull market, pessoal, é lua infinita. Não, pelo contrário, eu acredito que a gente vai segurar aqui somente para absorver a liquidez que a gente tem aqui para dar continuidade à queda também, tá? Da mesma forma que esse pullback aqui, ó, eu acredito que vai ser um pullback somente para dar continuidade. Ok? Só resumir, só finalizando então, a dominância, eu acredito que tudo por causa disso, por causa da dominância do dólar. É um gráfico que eu gosto de analisar bastante e ele tá me indicando aqui, ele tá querendo fazer esse rompimento e na minha visão é um rompimento que vai vir seguido de volume. Isso a gente vai ter que ver principalmente no gráfico do Bitcoin, se o volume de venda vai ser um volume expansivo, né? Aqui no gráfico de 1 hora, ó, a gente começa a notar que tá aparecendo alguns volumes de venda, tá? Esse volume preto, a gente tem uns aqui de compra ainda, um ou outro ali aparecendo, ó. Mas majoritariamente a gente tem volumes de venda predominante, tá? Isso aqui é claro. A gente pegar os que mais estão aparecendo aqui no gráfico, ó. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 volumes assim de venda, enquanto a gente tem 1, 2, pode até considerar esse 3, 4... 5 volumes de compra. Predominantemente aqui na minha visão, o que a gente mais tem é volume de venda acontecendo, tá? E a gente vê isso muito se a gente desse mais os gráficos ainda. Olhem um gráfico de 5 minutos, o tanto de venda que a gente tem. Perceba, a gente não tem um movimento tão expressivo de alta, de compra, perdão, mas a gente tem movimentos, ó, muito expressivos de venda quando a gente vira a tendência. A partir do momento que a gente vira a tendência, ó, enquanto a gente está em alta, o que a gente precisa ver? Volume expressivos de compra. E isso acontece. Obviamente eu tô em períodos gráficos aqui menores, tá, pessoal? Mas obviamente isso acontece. Ó, o período, ó as compras aqui. Ó as compras aqui. Ó as compras consistentes aqui. Ó as compras aqui. Ó um pico de venda, mais compras aqui. Enfim, eu não quero me estender muito. Eu já passei a minha visão do que eu acredito aqui para o Bitcoin. Falando agora se eu vou fazer trade, o que eu espero fazer, né? Onde eu espero realizar esse meu próximo trade, que eu ainda tô com ele aberto. Tá bom? Esse short aqui no 78 mil dólares do Bitcoin, eu já deixei ele no 0 a 0. Então, caso ele volte aqui para 78 mil dólares, que mais uma vez não acredito que vai voltar. Se ele voltar, muito provavelmente a gente vai ter alguma armadilha aqui sendo efetuada nesse fundo daqui. A gente volta aqui, fecha, né, os 9 horas acima, para muito provavelmente voltar aqui nos 78 mil dólares. E se isso acontecer, mais uma vez eu vou estar procurando por outra reentrada de short. Muito provavelmente aqui no 79, provavelmente em toda essa região aqui, que também é uma região muito forte de order block e de resistência. Entre os 79 mil dólares aos 80 mil dólares. Agora falando de realizações de lucros, não seria errado, tá? Você começar a realizar lucros aqui, porque é uma região de suporte. Queira ou não, tá? Acredito que vai romper, mas é uma região de suporte. E na medida que a gente for caindo aqui, chegando em 73.700 e em 70 mil dólares, eu muito provavelmente vou começar a realizar esse lucro que eu tive, ok? E quem sabe se voltar aqui, eu penso em talvez pegar um pullback daqui até aqui, talvez. Isso mais uma vez a gente vai atualizando com os vídeos desse canal. Então se você não tá inscrito aí, se considere se inscrever. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, tá? Mas eu espero que eu tenha abordado e explicado muito esses três ativos que eu estou olhando, tá? Um que é o mais importante de todos, que é o S&P 500. Se o S&P 500 estiver caindo, é muito improvável que o Bitcoin estará subindo. O gráfico do Bitcoin, propriamente dito, né, que é o ativo principal que a gente está olhando. E se você é o cara das altcoins, gosta de altcoins, cara, se o Bitcoin está ameaçando cair, Ethereum vai cair, Solana vai cair, BNB vai cair, XRP vai cair. Obviamente, uma ou outra ali não vai seguir fielmente o Bitcoin e pode até subir mais que ele. Como exemplo da Hyperliquid, que é a corretora descentralizada ali que eu utilizo. Mas a exceção é o exemplo do burro. E para finalizar, falamos também da dominância do USDT, do que se mantém ainda no que eu acredito, que provavelmente a gente vai subir para buscar esses últimos topos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não vou prolongar mais para não ficar redundante. Acho que eu passei o que tinha que passar.
Espero que você tenha extraído alguma informação desse vídeo. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Se você tiver alguma sugestão do que você quer que eu aborde nos próximos vídeos, deixe aí no comentário que eu vou adorar saber qual é a sua opinião. Do mais, muito obrigado por me ouvir até aqui. Tenha um ótimo final de semana e um forte abraço.